A paz a todos, tudo bem? Venho nesse vídeo para falar um tema um tanto quanto importante, mas controverso. Existe alguma igreja que é a igreja verdadeira? Existe alguma mensagem que um certo tipo de igreja detém que é diferente do outro e por isso ela se torna melhor do que a outra igreja? Eu vou rapidamente dizer aqui para vocês que não, tá? Todas as igrejas que pregam Jesus têm um objetivo e todas as igrejas têm o objetivo de salvar. Fica até o fim do vídeo que você vai entender. Vamos lá. Primeiro ponto. Nós vamos encontrar na Bíblia mais do que esses 3 textos que eu vou explicar para vocês aqui, que nós precisamos apenas falar o nome de Deus, falar o nome de Jesus, pregar, e Deus vai fazer a obra. Nós vamos encontrar lá em Filipenses, vamos encontrar lá no livro de Tiago, apóstolo Tiago, e vamos encontrar ali no Evangelho de Marcos, até o próprio Jesus falando, para a gente não impedir a pregação do Evangelho, independentemente de quem quer que seja. Ele mesmo diz, o próprio Cristo, aquele que não espalha, junta, né? Aquele que é por mim não é contra mim. Não posso hoje falar bem de Cristo e amanhã falar mal. Muitas pessoas aí, alguns youtubers, né? Que na verdade não são youtubers, eles são likeistas, pessoas que querem like, como por exemplo, um homem chamado Modesto, não vou trazer o nome dele completo, mas é uma pessoa que traz o evangelho totalmente defraudado. Ele não prega evangelho, ele critica as pessoas. Outro, um pastor que também leva o sobrenome de Cavalcante, faz a mesma coisa. Ele não está levando ali uma bênção, está criticando a igreja terceira. Esses dois tipos de pessoas que tem na internet, que não são só os dois, tem um monte de gente, mas classificando essas duas aí como exemplo, o que elas fazem? Elas começam a tacar pedra no evangelho de um, fala mal de como o outro prega, fala mal de tal igreja. Vamos lá. A igreja adventista, ela está certa ou está errada? A igreja presbiteriana, ela está certa ou está errada? Batista, está certa ou está errada? Testemunhas de Jeová, estão certos ou estão errados? Tem um monte de igreja por aí. Universal, Mundial, Renascer. Você vai encontrar dos Santos dos Últimos Dias. Tem igreja para todo lado. Até a igreja católica. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Até a igreja católica fala de Deus e de Jesus. Aí você fala, não, pronto, esse vídeo está detonado. Vai até o fim, você vai entender. Jesus, ele fala claramente que aquele que é contra mim não é por mim, aquele que é por mim não é contra mim. Você vai dizer, a igreja evangélica e a igreja católica então são iguais? Presta atenção aqui. Uma conversão de uma pessoa, ela não é feita por uma igreja, porque se fosse assim, não teriam várias placas. Jesus, ele fala que ele enviar o Consolador. Existem 3 fases para as pessoas poderem estar na presença do Pai. A primeira fase é entender quem é Jesus. A segunda fase é entender quem é Deus. E a terceira fase é entender quem é Jesus e Deus pelo Espírito Santo, que é a conversão. A conversão de uma pessoa só pode vir por intermédio do Espírito Santo. Então não é a igreja que converte ninguém. Quem converte é o Espírito Santo. O que eu não posso fazer é levantar uma placa, por exemplo, contra alguma igreja. Eu tenho que levantar a placa a favor de Deus. O tempo que eu gasto contra uma igreja, eu perco tempo gastando a favor de Deus. Vamos lá, vou exemplificar de uma forma mais fácil, talvez você não tenha entendido ainda. Se eu faço um vídeo aqui criticando a igreja presbiteriana porque ela joga água na cabeça da pessoa para batizar, e eu acho isso errado, tudo bem. E eu vou criticar essa igreja, eu vou gastar um tempo. O pessoal fala, pô, eu gostava tanto da igreja, eu ia lá, gostava do pastor, gostava da mensagem, mas não vou mais, né, tá errado. Você desviou uma pessoa. Eu vou lá e falo mal da igreja adventista que guarda o sábado. Pô, nada a ver, Jesus ressuscitou no primeiro dia, o sábado nem é tão importante assim. E a pessoa gosta, sabe, da igreja, mas ela acaba entendendo essa metodologia, ela acaba não indo para lugar nenhum. E o diabo usando boca de pessoas que se dizem pastores, se dizem, não são. Porque pastor tem que pastorear a ovelha. Pastor não nasceu para criticar a igreja dos outros, não. Tá? Não nasceu para criticar. Pastor nasceu para pregar e defender as ovelhas. Então defenda. Pregue defendendo. Não pregue acusando. Ah, mas as minhas ovelhas não podem ser tomadas por lobo. Vem cá, peraí. Você está dizendo que a igreja do outro lado lá é lobo?
pode até ser que você esteja dizendo, chamando ela de seita. E aí quem é o lobo é você. Você está tirando gente das outras igrejas. Quem está sendo usado como diabo é você. Então, irmã, para de ver vídeo de pessoas que criticam outras igrejas. Começa a ver vídeo de pessoas que pregam a palavra de Deus. Se uma pessoa começa a criticar as igrejas, para de ver isso aí. Se as pessoas começam a criticar a Igreja Universal, a Mundial, a Batista, a Renascer, a Adventista, começa a criticar a Congregação Cristã do Brasil, essas pessoas que criticam essas igrejas estão imbuídas pelo espírito de demônio. Elas estão criticando a palavra de Deus. Ah, mas quem critica é a pessoa da igreja que você falou. Tudo bem, mas você que está vendo esse vídeo, você vai compartilhar esse vídeo. Você vai mandar para outras pessoas, elas não vão criticar mais. Gente, não importa a sua denominação terrestre. O que importa é a sua denominação celeste. E eu estou falando aqui para pessoas que são de quê? De Deus. Estou falando para pessoas que são do quê? De Cristo, que são lavadas, remidas pelo sangue do Cordeiro, presbiterianos, batistas, adventistas. Não importa. O que importa é que sim, somos irmãos, somos filhos do mesmo Pai, somos remidos pelo mesmo Filho, somos direcionados pelo mesmo Espírito Santo. Não importa se alguns comem ou não carne de porco, não importa se uns guardam o sábado ou outros guardam o domingo. O que importa é que Cristo morreu por todos. E se tiver que mudar alguma coisa em cada vida aqui na minha e na tua, ou na do irmão que você compartilhou o vídeo aí, vai mudar pelo Espírito Santo. As minhas ovelhas conhecem a minha voz, diz Jesus. No começo eu coloquei os textos ali, as referências, vou colocar as referências agora de novo. Para lá, vai ler. Nós não podemos criticar a igreja de ninguém. Nós não podemos dizer que a igreja A está certa, a B está errada, que a igreja C está certa, a Y está errada. Não pode. Todas as igrejas estão pregando a palavra, inclusive a católica. Hoje eles podem estar adorando imagem. Amanhã eles podem estar adorando a Cristo. Não é você que converte. Ora por todos. Vamos parar de criticar as pessoas. Vamos parar de criticar as igrejas. Vamos pregar o Evangelho de Cristo. Em nome de Jesus. Para de ver vídeo dessas pessoas debatendo, falando mal dos outros. Ah, apóstolo, mas aí, eu lembrei agora. E aquela igreja de homossexual? Tudo bem, não está certo dela ter aberto. Realmente não é certo isso. Mas ora até por elas, porque Deus vai salvar aqueles abençoados de alguma forma. Eles não estão condenados. Está sendo pregada a palavra ali. No momento específico, até essa está envolvida. No momento específico, talvez se levante um dali e fale, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Vou mudar, mas é o Espírito Santo e ele. Não manda, não critica, não reclama. Vai haver uma mudança. Sim, vai haver. Eu tenho que, de fato, mostrar o pecado ali para a pessoa. Mas não é nem essa temática aqui que nós estamos falando aqui. É a crítica das igrejas. E eu digo para você, em nome de Jesus, Cristo vai voltar e vai cobrar de mim e vai cobrar de muitos pastores e apóstolos que andam criticando as igrejas. Se eu já critiquei, eu peço perdão aqui. Mas eu sei que eu tenho um vídeo gravado sobre isso. Basicamente a mesma coisa. Criticando, sim, quem critica. Reclamando de quem reclama. E dizendo que não é dessa forma que nós vamos atingir as pessoas que estão desviadas. Não é criticando a placa. Não é criticando a placa. Nós precisamos entender que há uma palavra a ser pregada. E essa palavra tem que ser pregada. Não importa como, mas ela vai ser pregada. De um jeito ou de outro, ela vai chegar em todo mundo. E aí virá o fim. Se alguém reclamar de alguma igreja para você, saiba que essa pessoa não é de Deus. Todas as igrejas estão pregando a palavra de Deus, todas. Aquela igreja que detém e fala assim, ah não, a minha igreja salva. Ela está errada, de fato, no sentido que ela está dizendo. Mas o recheio da igreja está ali. Nós não podemos ir lá e criticar, você está errado. Porque a salvação não está em uma igreja só. A salvação está em Cristo Jesus. E é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Não é uma igreja. Entendeu? Então não vamos criticar nenhuma igreja. Todas as igrejas estão certas. No sentido a qual você entendeu nesse vídeo aqui. Nessa palavra que foi mandada para você. Compartilhe esse vídeo
com o máximo de pessoas que você puder compartilhar. E fala para essas pessoas, além de compartilhar, para de criticar as outras igrejas, vamos apenas pregar a palavra. E se alguém vir falar que qualquer igreja é seita, fala, amigão, vai se converter, não tem nada de seita não, estão pregando Jesus Cristo. Seita é o que você está fazendo aí, falando mal dos outros, né? E aí eu não ia falar, mas Caio Modesto, para de reclamar. Você só fala dos outros, começa a pregar a palavra. E César Cavalcante, com todo respeito, vai se converter e chama o Rodrigo Silva de irmão, porque ele é teu irmão em Cristo, ele gosta de você, rapaz. E nós precisamos pregar essa palavra. Tem um monte de youtubers por aí, likeistas, né? Esse Caio Modesto, ele gosta de like. Né? O César Cavalcante deve gostar também. Porque não é possível ele não dizer para um amigo dele que ele é irmão em Cristo, só porque ele é adventista. Olha aqui, eu vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Estamos chegando no tempo do fim. Para de perder tempo com besteira, com bobeira, com babaquice. Porque Jesus vai cobrar dos pastores que estão fazendo esse tipo de coisa. Deus é fiel. Vamos agora apenas, até o fim está chegando, falar de Deus. Vamos nos apoiar em nome de Jesus. E vamos deixar de lado política, rincha e rivalidade de placa. E vamos tirar da nossa lista, vamos parar de seguir likeistas, pessoas que estão apenas para adquirir likes, apenas para ganhar dinheiro. Pode pegar, ver a receita dessas pessoas, ver se elas pegam o dinheiro que elas ganham no YouTube e se elas investem todo na obra social para a pregação do Evangelho. Não é, é só para viver melhor. Que Deus abençoe vocês e vamos compartilhar. Deus é fiel, nós não vamos tolerar pessoas falando mal de placa de igreja nenhuma, porque todas estão pregando a palavra. Todas. Inclusive a igreja católica, até a igreja dos homossexuais, estão pregando a palavra. O que eu posso fazer? Estão falando de Cristo, isso é uma verdade. Se eles estão na libertinagem, Deus vai mudar, mas que a palavra está sendo levada, ela está sendo levada. E quem sou eu, quem é você para criticar? Só Deus pode parar esse tipo de obra. Que Deus abençoe, compartilhe aí, fique na paz.